nos fala então. E qual a visão daquilo que Paulo tem dele mesmo? Olhe para o verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se há algo que jamais houve em Paulo foi temor. Ele estava diante da morte, ele estava diante de ser morto por causa do Evangelho, mas ele não teme isso. Nos versos 22 e 24 do capítulo 1 ele diz que se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo está dizendo, olha, partir para Cristo agora é excelente. Continuar com vocês, sofrendo essas questões, é igualmente excelente. E assim Paulo está recomendando o Evangelho através da prática da sua vida e nos chamando a fazer o mesmo. Ou seja, nós, salvos em Cristo, devemos fazer do Evangelho a nossa bandeira. Nós, salvos em Cristo, devemos ser conhecidos daqueles que nos rodeiam pela verdade do Evangelho. Que não saibam o nosso nome, mas que saibam que servimos a um tão grande Salvador. Que não saibam a nossa profissão, mas saibam a quem nós servimos e a quem entregamos a nossa vida. É, em suma, isso que Paulo está nos chamando a fazer. E este verso 27 é muito claro quando ele exorta aos filipenses e a nós também. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então isso nos leva a algumas verdades a respeito da nossa vida cristã, que nós devemos guardar bem em nossa mente, as quais em outras porções da carta aos Filipenses já lhes disse, e gostaria de manter atentos a isto os irmãos. A primeiro, há somente uma forma de demonstrar realmente estes frutos da vida cristã. Paulo inicia o verso 27 dizendo, somente, só isto. O que vocês precisam? Qual é a coordenação ou a exortação que vocês precisam? Qual é o rumo a ser andado? Somente um. Sejam servos de Jesus Cristo. Mais nada. O que é pedido de vocês? O que é exigido de vocês? O que a palavra de Deus exige daqueles que creram em Cristo e confessam o seu nome? Somente seja um cristão. Só isto. Apenas demonstre a sua fidelidade a Cristo. Paulo fez isso enquanto encarcerado pelo Império Romano, enquanto abandonado por outros cristãos, enquanto ridicularizado por aqueles que se diziam cristãos. E Paulo enfrentou o cárcere e a morte, tendo um bem apenas. Esse é o pensamento. Qual é o bem e poder que você possui para enfrentar as agruras deste mundo? Apenas um só, Jesus Cristo. Você não possui outro poder, não possui outro bem, não possui nada que compare-se ao valor de Cristo. Portanto, enfrente esta vida e as agruras e as lutas e as dores da vida, olhando para Cristo. Não há outro bem que nós possuamos. Mas, para que isso ocorra, há uma condição. E a expressão dignamente, ela aponta exatamente para isso. E no grego a palavra portar-se dignamente é literalmente exerça a sua cidadania, seja um cidadão do céu. Como que nós demonstramos o nosso cristianismo neste mundo? Demonstrando realmente qual é a nossa pátria. A palavra de Deus coloca claramente diante de nós a qual pátria pertencemos, e ao dizer isto, porte-se dignamente, ele está dizendo, porte-se de acordo com a sua pátria celestial, porte-se realmente com o teu grande Senhor e Salvador. Ao falar portar-se, ele está dizendo, olha, essa dignidade deve ocupar todas as áreas da sua vida. Você está vendo como Paulo está seguindo uma sequência. Ele está dizendo, seja um cristão, é isso que você precisa. Ele está dizendo, seja um cidadão do céu. Permita que essas coisas atinjam todas as áreas da sua vida.
para que realmente o seu viver seja dirigido por aquilo que ele diz nesse verso, conforme o Evangelho de Cristo. E isso nos ensina algumas questões práticas. Meus irmãos, tanto os filipenses como nós devem viver em coerência com as exigências morais do Evangelho. Quando as pessoas olham para você, quando elas estão pensando sobre você, sobre que tipo de pessoa eles estão pensando, quando eles olham para o seu comportamento, quando ele observa como você trata as demais pessoas, como que você trata os negócios, a sua vida e tudo aquilo que está ao seu redor, qual é o primeiro pensamento que vem à mente dessas pessoas? Jamais pense que o Evangelho não possui questões morais que estão muito bem estabelecidas no Evangelho. Realmente nós devemos portar-se diante deste mundo segundo estas exigências do Evangelho quanto à nossa vida. E isso significa uma coisa. Diferente das pessoas deste mundo, você reconheceu a malignidade do pecado. Sabe por que as pessoas desse mundo agem como agem? Elas não têm medo algum do pecado. Elas não veem no pecado um inimigo, mas um motivo de orgulho e de prazer. Um dia Jesus Cristo abriu seus olhos. Você estava cego para aquilo que existe nesse mundo. Você se orgulhava de pecados podres que estavam destruindo a sua vida. Você se orgulhava e estava apegado, amante dos pecados deste mundo, sem nem ao menos notar ou reconhecer que os males que aconteciam com você eram causados pelo pecado na sua vida. Mas um dia Jesus Cristo abriu seus olhos. Ele fez com que você visse quanto o pecado tem destruído o seu viver. Que as causas dos males, da doença, das mortes, do mal que lhe acontecia, estavam no pecado em você. E aquilo que Jesus diz em Mateus 5 demonstra muito bem isso, qual é o nosso comportamento a partir do momento que Cristo abre os nossos olhos. Olhe para os versos 29 e 30 de Mateus 5. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Notem que aqui Jesus não está realmente dizendo a nós que nós devemos amputar partes do nosso corpo. O que ele quer ensinar através disto, ele está dizendo que o pecado é algo tão maligno, que o pecado é algo tão danoso na nossa vida, que perder um membro, perder um olho, perder uma mão, perder um pé, não se compara àquilo que o pecado pode fazer com você. A dor de ser amputado é menor do que a dor que o pecado causa em seu viver. Sabe por quê? A amputação de um membro é uma dor local, temporária, que vai cicatrizar. Sabe o que Jesus está dizendo ali? O inferno não cicatriza nunca. O inferno é uma ferida aberta, que nunca se fecha. Quando nós viemos a Cristo, nós aprendemos que as dores deste mundo são incomparavelmente menores do que a dor causada pela perdição eterna. Eu sei e conheço histórias e me compadeço de pais que, num passeio em algum lugar, nunca mais viram seus filhos. Não sabem se estão vivos ou mortos, não sabem o que aconteceu com eles. Os jornais, revistas estão cheios de histórias assim. Às vezes o filho estava até perto de casa, sumiu, ninguém viu, passam-se 20, 30 anos, ninguém sabe. Isso é absolutamente terrível para um coração de um pai. Mas sabe o que é pior do que isso? Não saber que ele está perdido em algum lugar do mundo sem que você saiba a condição dele. Saber que um de nossos filhos foi condenado eternamente ao inferno. É isso que o pecado causa. É isso que o pecado faz. Então, ao dizer realmente que nós devemos andar conforme o Evangelho de Cristo, ele está dizendo que nós reconhecemos tudo isso. E mais do que isso, ele está reconhecendo realmente que nós devemos ter gratidão a Cristo por aquilo que ele fez por nós e visar o progresso nessas verdades. Pedro diz na sua primeira carta
que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, que anunciemos aquilo que Cristo fez por nós. E o que Cristo fez por nós é demonstrado em Filipenses 3:20, ao dizer que a pátria dos crentes está onde? No céu, de onde aguardamos o nosso tão grande Salvador. Porte-se dignamente como um cidadão do céu. É a primeira questão que Deus fala a nós, para então nos dizer as implicações disso. Quando nós olhamos para esse fato da nossa cidadania cristã e celestial, nós temos que entender como nós olhamos para este mundo. Em João 17, Jesus diz assim no verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo. Ele diz no verso 16, como eu do mundo não sou. Deus não vai nos tirar deste mundo. Deus não vai nos isolar deste mundo. Mas realmente aquilo que Ele nos diz para fazer como cidadãos celestiais é que nós devemos manter a nossa mente e o nosso coração longe das coisas deste mundo. Você já percebeu quanta dor e sofrimento colhemos ao amar as coisas deste mundo? Quanta dor e sofrimento colhemos quando nós colocamos nossas esperanças nas coisas deste mundo? Quando nós nos apegamos àquilo que o mundo oferece, às suas distrações, os seus entretenimentos. Algum tempo atrás, aqui no nosso estado, tragicamente faleceu uma cantora que estava se tornando famosa. As pessoas tiveram luto por ela como se fosse alguém da família. Como se alguém que fosse ali íntimo. Não quer dizer que nós não devemos ter compaixão pela morte das pessoas. Devemos ter. Mas notem a que nível as pessoas levam isso. Muitas vezes, pessoas passam semanas tristes por causa de times de futebol, de circunstâncias às quais se apegam de uma forma tão profunda que domina os seus corações. Ao sermos cidadãos do céu, Colossenses 3 vai nos dizer de forma muito clara, nos versos 1 a 4, qual deve ser o nosso comportamento. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aonde deve estar o coração do crente? No céu, em Cristo, no seu tão grande Salvador. E a sua cidadania celestial deve ser realmente encarada como o bem de maior valor que Ele possui. Realmente, se nós amamos as coisas deste mundo, e se nós temos o nosso coração tão ligado às coisas deste mundo, o que encontraremos no céu que vai satisfazer o nosso coração? Irmãos, se Cristo volta hoje, e talvez se os crentes pudessem fazer uma petição para que Ele esperasse mais um pouquinho, eles o fariam. Se Cristo tivesse que voltar nesta noite, e aos crentes fosse dado a opção de dizer, volto hoje ou daqui a 1 ano, 2, 3 ou 10 anos. Creio que a maioria dos crentes diriam, Senhor, se o Senhor voltar agora, o Senhor não imagina como me atrapalha. Se o Senhor voltar nessa noite, o Senhor não imagina como me decepciona. Olha, eu tenho tantos planos e tantas coisas para realizar nesse mundo, que realmente eu vou ficar um tanto chateado com o Senhor, se o Senhor resolver voltar essa noite e me levar para o céu contra a minha vontade. Eu acho que é assim que os crentes pensam. O coração está amando tanto o mundo, que não são capazes de observar a glória que está diante deles. 1 João 3,2 nos manifesta dizendo, amados, agora somos filhos de Deus, não é amanhã ou depois, é agora, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então Ele diz, porque assim como é, o veremos. Você quer continuar desse jeito aí? Fale sinceramente, meu irmão. Você quer continuar dessa forma? Sabe, conforme os anos passam, a gente vai aprendendo que a força vai se indo. E a gente vale menos do que imaginava.
dores, dificuldades, tudo isso que o pecado traz, realmente nós queremos permanecer nisso ou ter aquilo que 1 Coríntios 15, 52 diz? No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, olha o verso 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Você realmente não deseja isso? Você não consegue imaginar isso? Quando meu pai partiu, ele, em oração, fez um acordo com seu Pai Celestial. Ele tinha que fazer uma cirurgia doída, difícil, que ele não suportaria. Ele teria que colocar como uma bolsa, um desvio do intestino e uma bolsa, que teria que ser externa e carregada para todos os lados. Eu conhecia meu pai, sei que aquilo seria difícil para ele. Em oração, ele pediu que Deus não permitisse que aquela cirurgia fosse feita. Ele fez essa oração dia 30 de abril de 2019. Dia 30 de maio de 2019, ele se encontrou com seu Pai Celestial. O que isso aconteceu, e eu vi na vida do meu pai, é que as dores deste mundo, e ele provou de muitas, o fizeram amar o céu mais do que outra coisa. Então já não importava, como Paulo demonstrou nos primeiros versos que eu li, se neste mundo ou no céu. Deus estaria com ele aqui, ele estaria com Deus lá. Já andavam juntos. Lembra de Enoque? Deus simplesmente o leva para o céu, por quê? Porque já andavam juntos nesse mundo. Enoque não ia estranhar isso. Quando você anda com Deus junto nesse mundo, você é como Paulo. Estou aqui, estou no céu, a morte me leva. Paulo morreu decapitado. Ele diz, pouco importa. Eu estou com Cristo. Hoje Ele está conosco, talvez amanhã estejamos com Ele. É esse o pensamento. Eu estou tão próximo dEle que tanto importa no céu ou na terra, o importante é a comunhão que temos. Por isso, Ele vai nos chamar a algo, no verso 28, que deve ser algo firme em nós. Em nada vos espanteis dos que resistem. Então agora ele olha para nós e diz assim, olha, a sua mente deve estar no céu, o seu coração no céu, mas sabe de uma coisa, muita gente nesse mundo vai resistir a isso. Muita gente nesse mundo não vai aceitar esse seu andar tão perto de mim. Então não se espante, literalmente, não se intimide, não se assuste, não fique aterrorizado com essa oposição e com os inimigos do Evangelho. Paulo enfrentou a oposição ferrenha do Império Romano, que visava assustar a igreja, fazer com que os salvos realmente recuassem. Simplesmente eles não se amedrontaram, não. Eles continuaram sendo a única coisa que deviam ser, cristãos. Olha o que ele diz, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando você anda com Deus e vive em comunhão com Ele, demonstra ser um crente neste mundo, este mundo realmente vai se levantar contra isso. E qual é o seu papel? Qual é realmente a forma que você deve viver diante disso? Qual é a manifestação que você deve demonstrar diante disso? Você deve reconhecer uma coisa, há um indício. Essas pessoas que estão perseguindo o Evangelho, elas simplesmente demonstram que elas são o seu alvo missionário. Elas estão fazendo isso para que você tenha certeza que ainda elas não conhecem Jesus Cristo. Elas precisam conhecer o Salvador. Isto para eles é um indício de perdição, uma demonstração que eles não conhecem a verdade, mas para nós a perseguição é uma demonstração de salvação, e isso da parte de Deus, da nossa ligação com Cristo. Então nós completamos aquilo que João 15, 18 e 21 nos diz. Olha o que Jesus diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a quem? A mim. Olha o verso 21, mas tudo isso farão por causa de quê? Do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou, eles não conhecem a Deus. Isso fica evidente no seu comportamento. Por isso então, o verso 29 nos traz um alento e uma exortação.
Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também o quê? Qual das duas partes você gosta mais? Qual das duas partes você prefere? O crer para a salvação e o padecer. Simplesmente, elas não são negociáveis e nem podem ser desligadas. E aquilo que ele está nos dizendo aqui, vos foi concedido em relação a Cristo, padecer por ele, ele está dizendo, vos foi concedido um privilégio, um presente. Vos foi concedido, literalmente dar como um favor, dar como um presente. Vem da mesma palavra, graça, dar realmente. Não somente crer, mas crer e sofrer. Um privilégio. E sabe como é que você tem que aceitar esse privilégio? Livremente. Com um sorriso no rosto. Agradecendo a Deus. Porque a perseguição mostra que você está do lado certo do caminho. Porque a perseguição mostra que você está fazendo o que é certo, vivendo o cristianismo. E esta perseguição é uma prova da nossa correta posição com Deus. Literalmente é uma prova de que estamos no caminho certo, ao ponto de Paulo dizer aos Colossenses no capítulo 1, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que era a igreja. Não significa que era necessário que Cristo tivesse padecido mais e que nós devemos padecer em seu lugar. Ele está dizendo que os sofrimentos de Cristo, os nossos sofrimentos, são sofrimentos da mesma natureza dos sofrimentos do Senhor Jesus. Isso nos assusta. Assusta você? Aquilo que a professora Betânia narrou hoje assusta você? Sim, nos traz um certo sentimento de impotência diante do pecado deste mundo. Alguns irmãos no passado sofreram o mesmo. E alguns deles, o próprio Senhor Jesus escreveu em Apocalipse 2:10. Não temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Então ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. No domingo passado eu terminei com esse versículo. Policarpo dando a sua vida por amor a Cristo. Simplesmente o Evangelho está dizendo, não tema. Não. Continue fazendo o que você está fazendo, sendo um cristão no meio deste mundo e das formas que o mundo reage contra você. Literalmente, permaneça firme. Olhe para o verso 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Literalmente, combate é luta. Então, ele está dizendo aqui que a razão das lutas dele, o apóstolo Paulo, era a mesma razão das lutas enfrentadas por todos os salvos. Sim. Paulo sofria pelas mesmas razões que nós sofremos. Então, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Sempre foi assim. Quando só tinha 4 pessoas nesse mundo, você lembra o que aconteceu? Aquele que escolheu o reino das trevas fez o quê para aquele que escolheu o reino da luz? O matou. Caim mata Abel. Depois vem Lameque e começa a pisar e matar homens ao seu bel prazer. Sempre foi assim. O mundo sempre agiu assim contra aqueles que estão ao lado do Senhor. Em Atos 16, os apóstolos, diante disso, falado e apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. De repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram a todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E vindo, lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. Você já notou o que tem nesse verso? Homens ímpios prendem eles. Estão acusados de perturbação. Multidões se levantam contra eles. Rasgam as vestes, são açoitados. Essa é a parte dos homens. O que os crentes não se assustam é quando, de repente, um tão grande terremoto os livra da prisão. Não se assuste. O nosso Deus é infinitamente maior do que esses homens. Não se assuste.
O nosso Deus é maior que qualquer governo, qualquer governante, qualquer presidente ímpio, qualquer líder que queira conduzir-nos a blasfemar do nosso Deus. O nosso Deus é muito maior que eles. As orações dirigidas ao Senhor são dirigidas a um Deus que controla esse mundo. E o mesmo poder que sustentou o apóstolo Paulo é suficiente para sustentar também todos os salvos. O sofrimento que eles padeciam visava o bem deles e a glória de Deus, porque Deus estava no controle desde o começo. Por que você deve portar-se de forma digna do Evangelho? Por que você deve portar-se de forma digna daquilo que Cristo lhe chamou a andar? Porque simplesmente, ao fazer isso, você está se portando e caminhando do lado daquele que já venceu, do lado daquele que tem o mundo em suas mãos, do lado do vitorioso, e não de Satanás e da sua rebelião, onde os homens colherão apenas o mal. Meus irmãos, não mude de lado agora. Não pense que este mundo tenha razão, ou que os prazeres deste mundo são melhores do que aqueles oferecidos por Deus aos seus filhos. Não são. Estar ao lado do Deus Todo-Poderoso é infinitamente melhor do que estar ao lado das coisas deste mundo. As abandone, as deixe para lá. Não deixe que elas dominem o seu coração. Sabe o que falta realmente? Há muitos crentes que não têm demonstrado esse andar digno, um conhecimento verdadeiro de quem é Deus. Eles olham muito para o mundo e pouco para Deus. O mundo está tão grande e aos olhos deles Deus está tão pequenininho. Esse é o problema. Paulo tinha a visão correta. O mundo é pequeno e temporário. Deus é eterno e infinito. É isto. E nós não precisamos temer nada disto que os homens têm nos feito. Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de esperança de um jeito diferente do nosso linguajar na língua portuguesa. Quando a Bíblia fala de esperança, quando a nossa língua fala de esperança, ela fala de algo que você espera que vai acontecer. Quem sabe aconteça, quem sabe não. Quando a Bíblia fala da viva esperança que temos em Cristo, ele está falando de algo que com certeza irá acontecer e que apenas um espaço de tempo nos separa disso. A vitória de Cristo acontecerá em breve. Nada poderá detê-la. Apenas o tempo nos separa desse dia. Então ande dignamente, para que quando o nosso tão grande Salvador se manifestar, nós honremos o seu nome. Deus nunca deu motivo a esta igreja para duvidar do seu cuidado. Então andemos ao lado dele. Vamos fechar os nossos olhos. Os irmãos que vão ajudar na